Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias do Vasco hoje, aí um dia bem agitado, né? Um goleiro, ex-jogador do Fluminense aí, sendo oferecido ao Vasco. Vamos falar quem é esse goleiro. Também vamos falar aqui da situação envolvendo 3 jogadores do Vasco que deverão deixar o clube aí nos próximos dias. E também, quem sabe, a contratação de 15 a 20 reforços aí para a próxima temporada. Vamos falar dessa situação e muito mais, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aí, dessa moral pra gente chegar a 155 mil inscritos. Se você é novo, tá me assistindo pela primeira vez aqui no canal, se inscreve aí também. Se você me assiste, mas não tá inscrito, dá uma conferida aí, se inscreve pra ajudar demais o nosso canal a crescer. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a situação de alguns jogadores do elenco, né? Jogadores deverão deixar o nosso clube, né? Inclusive, o Vasco amanhã vai enfrentar o Londrina e alguns desses jogadores não vão mais entrar dentro de campo, como é o caso do meio-campista Morato, né? O jogador deverá ser devolvido ao Red Bull Bragantino, que segundo algumas informações já tem time de olho nele, né? O Red Bull repassar ele para um outro time. No Vasco ele não irá ficar e com certeza ele deverá sair do nosso clube aí nos próximos dias. Ele poderia fazer o seu último jogo com a camisa do Vasco amanhã contra o Londrina, mas ele teve uma lesão e não vai para essa partida. O Alexandre Pássaro, que cometeu uma grande loucura aí, um grande desrespeito com a instituição do Vasco ao dar a camisa 10 pro Morato, né? Infelizmente o torcedor vascaíno sofreu com esse jogador durante a temporada inteirinha, só deu alegria num jogo, né? Que foi naquele jogo que o Vasco humilhou os mulambos, que ele deu um show, deixou o mulambo sentado e com certeza foi o único jogo plausível, o único jogo aceitável do Morato com a camisa do Vasco, né? Digno, realmente aquele jogo foi digno de um camisa 10 do Vasco, mas de resto, cara, não jogou absolutamente nada, muito criticado nessa reta final aí de Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogador parecia que estava jogando por jogar, entrando dentro de campo para não fazer nada, grande espectador dentro de campo, né? Torcedor, ele não é do Vasco, mas era um grande espectador dentro de campo vestindo a camisa do Vasco, né? Lamentável essas contratações que o Alexandre Pássaro fez durante essa temporada e mais jogadores que ele contratou. Vai deixar o Vasco aí nos próximos dias. O goleiro Vanderlei, muito insatisfeito durante a temporada inteirinha, ficou no banco de reservas nos últimos jogos e deverá deixar o Vasco também, assim como o zagueiro Hernando, que depois do primeiro semestre, segundo semestre, ele sequer entrou dentro de campo aí com a camisa do Vasco. Também teve uma lesão antes disso, mas antes era muito criticado, falhava em todos os jogos que ele jogou, que ele atuou aí com a camisa do Vasco praticamente, né? A zaga com ele, o Leandro Castanho, era um Deus nos acuda. Quando você para analisar o que fez o Alexandre Pássaro como dirigente do Vasco, você vê um absurdo que era a permanência desse cara no Vasco, né? Lamentável, não tinha como. Ainda na época, muitos torcedores, eu vou falar por mim, eu cheguei a elogiar realmente esse cara, só e depois foi cair nas máscaras, foi cair na máscara dele, né? E o torcedor viu realmente quem era esse dirigente, um dirigente fraquíssimo, e com certeza o torcedor ficou muito iludido com esse cara no início, né? Mas infelizmente as coisas não deram certo, ele saiu do Vasco, as contratações deram muito errado e o Vasco seguiu na segunda divisão. Lamentável, e agora a gente espera que esse ano de 2022 seja um ano diferente, mas parece que não vai ser, né? Porque esse presidente do Vasco, e enquanto esse cara não sair do Vasco, tem que falar a verdade, velho. O Vasco não vai subir, porque esse cara, ele não sabe nada de futebol. Olha o que ele tá fazendo com o Vasco, ou melhor, o que ele não está fazendo com o Vasco. O Vasco já está de férias há um mês e o cara sequer contratou um dirigente, sequer contratou um treinador para a equipe. Tá complicado, velho. A gente tá falando disso aqui todo vídeo. É um assunto chato, mas é a grande realidade do Vasco. Enquanto continuar na mão do Jorge Salgado o Vasco não sobe. O Vasco não tem competência. Essa diretoria não tem condições de continuar no Vasco. A coisa que eles estão acertando aí no momento é aceitar a ajuda dessas investidoras aí, cara. É a única coisa que eles fizeram certo no Vasco, porque não tem rumo pra eles, não tem caminho. O único caminho pra eles ou é aceitar ou é aceitar. Não tem como, velho. Não existe essa de ego. Por isso que o Vasco está no fundo do poço e por isso que o Jorge Salgado é um incapaz, é um incompetente que não consegue fazer nada pelo clube. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa saída desse bando de péssimos jogadores contratados aí pelo Alexandre Pássaro e que essa gestão do Jorge Salgado aí bancou eles durante a temporada inteira, que resultou aí na permanência na segunda divisão.
Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a situação de possíveis reforços para a próxima temporada. Fato é de que, de acordo aí com o canal Atenção Vascaíno, cerca de 15 a 20 reforços serão contratados aí pela nova diretoria para o ano de 2022. O Vasco está fazendo uma grande reformulação do seu elenco, só que até o momento está parado, né? O Vasco ainda não resolveu essa situação, talvez após o último jogo da Série B, que eu não entendo porque que o Vasco está esperando tanto para mandar muitos desses jogadores embora, porque a gente já sabe, o torcedor sabe, e os próprios jogadores sabem que não terão seus contratos renovados com o Vasco. Eles não tinham condições de continuar para a próxima temporada depois de uma grande vergonha dessa, a maior vergonha da história do Vasco, que é a permanência por 2 anos seguidos na Série B. Já não bastasse o 4º rebaixamento e ainda de quebra permaneceu mais um ano na Série B. Não tem condições e por isso que vai fazer um grande limpa nesse elenco. Já saiu o Andrei, já saiu aí Léo Jabá, vai sair o Hernando, vai sair o Vanderlei, Morato, entre outros nomes vão deixar o Vasco e com certeza a gente espera que tenha um elenco mais limpo, um elenco melhor para a próxima temporada. Muitas pessoas acham que a grande laranja podre dentro do Vasco é o Leandro Castan e ele tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro de 2022, assim como o Léo Matos. Ambos deverão seguir no Vasco. Eu não acredito que o Vasco irá rescindir o contrato desses 2 jogadores e a gente espera que o Vasco resolva aí essa situação de contratações e que monte um elenco competitivo. O que a gente está vendo aí, o ano que vem vai ter Série B com Grêmio, com aí Sport, time difícil na Série B, Chapecoense também é um time muito difícil na Série B, possivelmente aí podemos ter Bahia, Juventude ou até mesmo Atlético Goianiense e São Paulo. Se o São Paulo cai, meu amigo, aí vai ficar muito mais complicado. Vai ter 4 times grandes na Série B do Campeonato Brasileiro e sem falar de outros times chatos que permaneceram na Série B, como é o caso aí do Guarani, entre outros times. Com certeza vamos ter trabalho. Sem falar que o outro time grande que está na Série B, o Cruzeiro, já está contratando. Está em um passo de anunciar o Alexandre Matos. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, vai contratar o Felipe Melo e também o William Bigode. Sem falar também aí do zagueiro Maicon. Está se reforçando bastante. Eles não vão ser esse saco de pancada que foi nessa temporada e o Vasco vai ter muito trabalho. Até agora o Vasco não anunciou nenhum reforço. Até agora não anunciou nenhuma mudança no time de futebol. Somente aí está esperando a chegada do Ricardo Gomes, que é o nome hoje que está mais avançado, já está tudo ok com ele e o Vasco deverá anunciar nos próximos dias aí a contratação dele para ser meio que um coordenador técnico, um nível acima do treinador, meio que aí um superior ao técnico que o Vasco irá contratar para essa temporada. E sem falar que o único plano, o plano A que o Vasco tem para diretor é o Anderson Barros, que está no Palmeiras. E se o Palmeiras for campeão da Libertadores, será que o Anderson Barros vai querer vir pro Vasco? Será que o Palmeiras vai demitir ele? Não sei, viu? Não sei. O Vasco não trabalha com um plano B. Isso que me assusta mais ainda. A incompetência que gira em torno do Vasco, ela é muito grande. É muito grande. Me assusta demais o que essas pessoas estão fazendo com o Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco contratar de 15 a 20 reforços para a temporada e também a saída de vários jogadores aí estão acontecendo. Para fechar, de acordo com o site torcedores.com, o goleiro Júlio César, de 35 anos, com passagens aí pelo Benfica, pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Botafogo aqui no Brasil, estaria sendo oferecido ao Vasco. Não é aquele goleiro piruzeiro do 7-1 Mulambo, né, que tomou 7 gols da Alemanha, não é esse cara aí já aposentou, é um outro Júlio César que estava atualmente no Grêmio. Ele era o 3º goleiro do Grêmio, cara. É um absurdo a gente imaginar um goleiro desse vindo jogar no Vasco, sendo que ele era reserva do Paulo Vitor, que o ano passado era o 1º goleiro do Grêmio. O 2º goleiro era o Vanderlei, que está no Vasco, e o 3º goleiro era o Júlio César, né? Não vejo necessidade alguma do Vasco sequer iniciar alguma conversa com esse goleiro. Ele ficou aí sem time desde março, tá sem jogar praticamente o ano todinho. Não tem condições o Vasco contratar um goleiro desse nível, né? Tem que ir atrás de um goleiro, a gente sabe que precisa de um goleiro, porque não dá para ficar com o Lucão para a próxima temporada e muito menos aí o Vanderlei, ele que vai sair do Vasco. Eu andei olhando alguns goleiros interessantes aí que estão na Série A. Tem aí o goleiro Douglas, que joga no Juventude, aquele que jogou no Bahia, jogou muito bem no Bahia. Eu acho que seria um bom nome, já que o Vasco não tem dinheiro, a gente tem que trabalhar com a realidade financeira hoje do Vasco. Menos que atrai aí mais investidores, como a Carol Pfeiffer, que injetem dinheiro aí dentro do Vasco, para o Vasco fazer boas contratações. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que os nomes aí que o Vasco tem que trabalhar são nomes aí de goleiros razoáveis. O Douglas seria um nome interessante, na minha opinião. Também o Danilo Fernandes, que está no Bahia, entre outros nomes aí, bons goleiros que estão jogando na Série A do Campeonato Brasileiro, que poderiam ir vir reforçar o Vasco para a próxima temporada. Mas o que mais entristece o torcedor vascaíno, e eu tenho certeza disso, que tem muito goleiro aí, muito jogador que prefere jogar num time pequeno da Série A do que jogar no Vasco. Essa é a grande realidade que a gente está
vendo aí nos últimos anos. É só você analisar as contratações e as dificuldades do Vasco em trazer jogadores, e por isso que trouxe esse bando de refúgio aí para essa temporada, né? Tomara que esse ano que vem seja diferente, que os jogadores tenham ciência do projeto do Vasco e que esses caras façam algo diferente, que esses caras mostrem que o Vasco está diferente, que o Vasco pode ser capaz de conquistar a Série B, de fazer uma boa Copa do Brasil e também, quem sabe, um bom Campeonato Carioca e buscar esse título aí, apesar de ser difícil de hoje sermos a quarta força no Rio de Janeiro, mas quem sabe montando um elenco competitivo podemos dar trabalho aí nessa temporada, né? É as competições que o Vasco tem, para isso tem que montar um time mais encaixado, porque é possível, cara, a gente já viu muitos times pequenos aí, times fracos serem campeões, tanto de estadual, de Série B, também aí de Copa do Brasil, e com certeza o Vasco pode conseguir isso, montando um time aí bem competitivo para voltar para a primeira divisão e quem sabe beliscar algo melhor na próxima temporada. Deixe aí nos comentários se te agrada o nome desse goleiro aí, o Júlio César, sendo aí oferecido ao Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis, Vascão!